Há algo nas proteínas vegetais que a maioria das pessoas simplesmente ignora. Algo que vai além da simples substituição da carne ou da moda das dietas à base de plantas. Existe um poder oculto, escondido nas moléculas e nos efeitos sutis que essas proteínas exercem dentro do corpo humano. Um poder que influencia desde o metabolismo celular até a longevidade. E que curiosamente tem sido deixado de lado por décadas de cultura alimentar centrada na proteína animal. No vídeo de hoje falaremos um pouco mais sobre esses poderes que possuem as plantas e mostrar o que a ciência descobriu sobre eles. Mas antes só lhe peço que deixe seu like e se inscreva no canal, para continuar incentivando o nosso trabalho de pesquisa por aqui. Quando se fala em proteína, quase todos pensam imediatamente em carne, ovos, leite, são as imagens clássicas do alimento proteico. No entanto, o que poucos sabem é que as proteínas vegetais carregam uma arquitetura bioquímica complexa rico em compostos bioativos, fibras e antioxidantes, que tornam sua ação no organismo muito mais ampla do que se imagina. Elas não apenas constroem músculos, também protegem artérias, equilibram hormônios, modulam a microbiota intestinal e podem até retardar o envelhecimento celular. Mas por que ninguém fala sobre isso? A resposta passa por três fatores: tradição cultural, interesse econômico e desconhecimento científico. Durante grande parte do século XX, a ciência da nutrição se desenvolveu em torno de estudos feitos com proteínas animais. Isso moldou uma percepção de que as fontes vegetais seriam incompletas, fracas ou mesmo incapazes de sustentar a força, o crescimento e o desempenho humano. A verdade é que essa ideia era apenas um recorte limitado da realidade. Com o avanço das pesquisas nas últimas 2 décadas, a história começou a mudar. Cientistas da Harvard T.H. School of Public Health descobriram, por exemplo, que pessoas que consomem uma proporção maior de proteínas vegetais em relação às animais apresentam um risco significativo menor de doenças cardiovasculares. Isso não é coincidência. A estrutura dessas proteínas associada a compostos vegetais como polifenóis e fibras solúveis cria um ambiente metabólico menos inflamatório e mais protetor contra o estresse oxidativo. E aqui está um ponto-chave. Proteínas vegetais não são apenas blocos de construção de músculos. Elas são mensageiras químicas que modulam a forma como o corpo processa energia, como reage ao estresse e como se defende de doenças. Quando entram em cena dentro das células, não atuam sozinhas. Interagem com enzimas, hormônios, receptores e até com o DNA. São peças de um sistema muito mais integrado do que apenas quantas gramas de proteína tem um alimento. A partir desse novo olhar, os pesquisadores começaram a notar que pessoas com dietas ricas em proteínas vegetais não apenas tinham melhor saúde cardíaca, mas também melhor sensibilidade à insulina, menor IMC e menor incidência de certos tipos de câncer. Isto porque, ao contrário das proteínas animais, as vegetais vêm acompanhadas de compostos que o corpo reconhece como aliados, como antioxidantes, fibras prebióticas e micronutrientes que trabalham em sinergia. Mas há um detalhe curioso: durante muito tempo acreditou-se que as proteínas vegetais eram incompletas, ou seja, que não possuíam todos os aminoácidos essenciais em quantidades ideais. Esse argumento foi repetido à exaustão, inclusive em academias e revistas de nutrição. Acontece que essa ideia é uma meia-verdade. Isoladamente, algumas fontes vegetais realmente apresentam limitações em certos aminoácidos, mas a natureza nunca planejou que o ser humano se alimentasse de uma única planta. Quando combinadas, as proteínas vegetais se completam perfeitamente. Grãos e leguminosas, por exemplo, formam um par bioquímico que oferece todos os aminoácidos essenciais em proporções equilibradas. É o que acontece em pratos tradicionais como arroz com feijão. Essa complementaridade é uma das chaves do poder oculto das proteínas vegetais. Elas foram desenhadas ao longo da evolução para funcionar em conjunto. Cada espécie vegetal fornece uma parte do quebra-cabeça e o corpo humano, uma máquina de adaptação, aprendeu a aproveitar essas combinações para extrair o máximo benefício possível. Outro ponto raramente mencionado é a influência que as proteínas vegetais exercem sobre o intestino. O trato gastrointestinal humano é habitado por trilhões de micro-organismos, conhecidos como microbiota intestinal. Esses micróbios têm papel decisivo na imunidade, na regulação do humor e até na produção de neurotransmissores. As proteínas vegetais, por virem acompanhadas de fibras e compostos fermentáveis, alimentam as bactérias benéficas desse ecossistema. Isso gera um efeito cascata.
A fermentação dessas fibras produz substâncias chamadas ácidos graxos, de cadeia curta, que reduzem a inflamação sistêmica e fortalece a barreira intestinal. Esse efeito é profundo. Um intestino saudável significa melhor absorção de nutrientes, melhor resposta imunológica e menor risco de doenças crônicas. Além disso, estudos sugerem que pessoas com microbiota equilibrada recuperam-se mais rápido após exercícios intensos, sofrem menos dores musculares e têm melhor desempenho físico. Ou seja, a proteína vegetal não apenas alimenta o corpo, ela alimenta o ecossistema que mantém o corpo em equilíbrio. Outro aspecto do poder oculto das proteínas vegetais é a sua relação com a inflamação e o envelhecimento celular. A inflamação crônica de baixo grau, silenciosa e persistente, é uma das principais causas de doenças modernas: hipertensão, diabetes, Alzheimer e vários tipos de câncer. As proteínas animais, especialmente de carnes processadas, podem estimular este tipo de inflamação por meio de compostos como aminas heterocíclicas e produtos finais de glicação avançada, formados durante o cozimento em altas temperaturas. Já as proteínas vegetais, por outro lado, vêm acompanhadas de antioxidantes naturais que neutralizam esses processos. Elas contêm polifenóis, flavonoides e outros fitoquímicos que reduzem o estresse oxidativo e modulam genes ligados à inflamação. Na prática, isso significa que uma dieta rica em proteínas vegetais pode literalmente desacelerar o relógio biológico. Pesquisas mostraram que pessoas com maior ingestão dessas proteínas têm telômeros, que são estruturas que protegem o DNA, mais longos e, portanto, maior potencial de longevidade. Outro segredo pouco falado é o impacto metabólico positivo que as proteínas vegetais exercem no controle da glicose e do peso corporal. Elas ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, em parte porque são digeridas mais lentamente e em parte porque estimulam uma microbiota mais eficiente. Essa digestão gradual evita picos de glicemia e insulina, o que ao longo do tempo protege contra o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Além disso, por possuírem alta densidade nutricional e baixa densidade calórica, promovem saciedade com menos calorias. Isso ajuda no controle do apetite e na perca de gordura corporal. Há ainda um efeito pouco comentado: a modulação hormonal. Certos aminoácidos presentes em leguminosas e sementes estimulam a produção de hormônios anabólicos de forma natural, enquanto compostos vegetais como isoflavonas atuam como moduladores seletivos desses receptores hormonais, equilibrando o sistema endócrino. Em mulheres, isso pode auxiliar na regulação do ciclo menstrual e na menopausa. Em homens, podem ajudar a manter níveis saudáveis de testosterona sem estimular processos inflamatórios. Tudo isso se traduz em uma espécie de sinergia biológica. A proteína vegetal não atua de forma isolada. Ela é apenas uma peça de um conjunto que envolve energia, hormônios, microbiota e imunidade. Essa interconexão é o que explica por que as populações tradicionais que consomem predominantemente alimentos de origem vegetal, como os povos da Ásia, do Mediterrâneo e de regiões da América Latina, costuma apresentar menores taxas de doenças crônicas e maior expectativa de vida. Outro ponto de destaque é a relação das proteínas vegetais com sustentabilidade metabólica. O corpo humano, ao digerir alimentos vegetais, gera uma carga ácida menor do que quando digere carnes. Isso significa menos impacto sobre os rins, sobre o equilíbrio do pH sanguíneo e sobre a retenção de minerais como cálcio e magnésio. Ao longo do tempo, esse equilíbrio pode proteger ossos, articulações e músculos, evitando perda de massa magra e osteoporose. Há também um efeito psicológico e neurológico indireto. Dietas ricas em compostos vegetais aumentam a produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores ligados ao bem-estar e à motivação, por meio da modulação de microbiota intestinal. A chamada via intestino-cérebro mostra que o que se come afeta diretamente o funcionamento mental. Pessoas com maior consumo de proteínas vegetais e fibras tendem a apresentar menor risco de depressão e melhor foco cognitivo. Mas nem tudo são flores. As proteínas vegetais também têm seus desafios. Algumas delas possuem menor digestibilidade ou fatores antinutricionais, como fitatos e taninos, que podem interferir na absorção de minerais. No entanto, a maioria desses fatores é facilmente neutralizada por métodos tradicionais de preparo, como cozinhar, germinar, fermentar ou deixar de molho. Técnicas simples que as culturas antigas já utilizavam e que hoje voltam a ser valorizadas pela ciência. Outro desafio é a densidade proteica. Enquanto 100 gramas de carne pode conter cerca de 26 gramas de proteína,
A mesma quantidade de feijão cozido oferece em torno de 9 gramas. Isso não significa que as plantas tenham pouca proteína, mas sim que é preciso quantidade e variedade para atingir o mesmo total. Por isso, dietas baseadas em plantas exigem planejamento, não restrição. Os avanços da tecnologia alimentar também vêm ajudando a quebrar essa barreira. Hoje existem suplementos isolados de proteína vegetal com alta concentração e excelente digestibilidade, produzidos a partir de ervilha, arroz, soja, grão de bico e até lentilha. Muitos desses produtos possuem perfil de aminoácidos comparável ao do soro do leite. Além disso, a combinação de diferentes fontes em um mesmo suplemento pode resultar em uma proteína de valor biológico altíssimo, sem aditivos artificiais ou traços de lactose. O mais interessante, porém, é perceber que a discussão sobre proteína vegetal não se limita à alimentação de veganos ou vegetarianos. Mesmo em dietas onívoras, a substituição parcial de proteína animal por vegetal já produz benefícios mensuráveis. Estudos demonstram que substituir apenas 3% da proteína animal diária por proteína vegetal pode reduzir em até 10% o risco de mortalidade precoce. Isso mostra que o poder oculto das proteínas vegetais está em sua capacidade de transformar o metabolismo, mesmo quando introduzidas em pequenas quantidades. Outro dado surpreendente vem de estudos esportivos. Pesquisadores compararam o efeito da proteína de ervilha isolada com o do whey protein em indivíduos submetidos a treinamento de resistência. O resultado foram que ambos promoveram ganho de massa magra e força equivalentes. Isso desmonta o mito de que apenas proteínas animais constroem músculos. E aqui entra um ponto filosófico. A força da proteína vegetal não está na quantidade bruta de aminoácidos, mas na qualidade do ambiente metabólico que ela cria. É uma força silenciosa de longo prazo que trabalha junto com o corpo e não contra ele. Talvez seja por isso que o consumo elevado de proteínas vegetais esteja associado a maior longevidade e menor risco de doenças crônicas. Quando o organismo vive em um estado menos inflamatório e mais equilibrado, ele simplesmente envelhece mais devagar. As células sofrem menos dano oxidativo, os vasos sanguíneos se mantêm mais flexíveis e o sistema imunológico permanece funcional por mais tempo. Mesmo assim, a resistência cultural. A carne por séculos foi símbolo de status, poder e riqueza. Comer carne significava prosperidade. As plantas, por outro lado, eram vistas como alimento dos pobres, dos camponeses, dos que não tinham acesso aos bens nobres da dieta. Essa herança simbólica ainda molda nossa relação com a comida. Só que agora a ciência mostra que o verdadeiro luxo está justamente nas plantas, nos alimentos que curam enquanto nutrem. Hoje, à medida que a humanidade busca equilíbrio entre saúde, sustentabilidade e ética, as proteínas vegetais se revelam como uma das respostas mais elegantes. Elas unem ciência e natureza, corpo e mente, desempenho e longevidade. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, para continuar incentivando nosso trabalho por aqui. Não deixe também de conferir os outros vídeos do canal, que eu tenho certeza que algum deles servirá para o seu objetivo. E confira também o link na descrição, onde é possível comprar suplementos originais de marcas renomadas com um preço mais acessível ao varejo e com a entrega rápida do Mercado Livre.